Oi, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tríade parnasiana, mas lembrando, né, aqui que o parnasianismo ele se inicia na França no ano de 1860 e vai até entre 1860 e 1866. Foi um período contemporâneo ao realismo e ao naturalismo. Foi considerado, né, com traços diferentes do realismo, porque o realismo ele trazia aquela objetividade, né, de retratar a realidade, algo que acontecia naquele momento, e o parnasianismo não, ele tinha que trazer o que era belo, do bonito, daquilo que era beleza aos olhos. Além disso, ele trouxe a preocupação, né, como eu disse, com a beleza e com a estética. Os escritores, né, franceses se juntaram e começaram a pensar em novas formas de escrever, depois de adquirirem várias influências externas. Eles queriam valorizar a arte, né, retornar ao clássico, utilizar a beleza na escrita, quer dizer, uma forma rebuscada, tratar da beleza mesmo, né? No Brasil, o movimento parnasiano ele inicia em 1882 com a publicação de Fanfarras, de Teófilo Dias, e ele vai até 1922, com o começo da Semana de Arte Moderna no Brasil, né? E ela encerra ali por conta de muitas críticas desses autores, né, pré-modernos. Na época, o país passava por vários acontecimentos sociais, né? A abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República no ano seguinte, 1889, que mostrava o desejo de uma população em busca de liberdade. As pessoas queriam ser livres, elas queriam ser libertas, né? Com o fim desse regime, né, houve um progresso material e o capitalismo estava crescendo no Brasil. E aí começou a surgir as diferenças entre classes sociais. Era possível notar a arrogância das pessoas, né, que eram detentoras de poder, de mais dinheiro, e quem ganhava mais, mandava mais, né? Quem ganhava menos, não mandava nada. Além das influências sociais e políticas, né, houve também, para esse movimento, a influência francesa, porque originalmente esse movimento surge de lá. No outro vídeo que eu fiz para vocês, eu falei, né, como surge, inclusive, o nome, né, parnasianismo, fazendo uma alusão ao Monte Parnaso, né, que era, né, um monte que fazia uma alusão ao deus Apolo, deus da beleza, né, então por isso o parnasianismo, que vinha desse Monte Parnaso. Além dessas influências, né, que a gente diz, e da própria influência francesa, os autores, né, parnasianos, eles queriam viver com muita mordomia. Eles queriam ter uma vida de luxo, uma vida semelhante às pessoas que viviam na própria França, na boemia da França, mas essa não era a realidade deles, então eles viviam de aparência, né? Nesse período, a gente teve os autores que foram mais conhecidos, né, no movimento parnasiano, e eles ficaram conhecidos como a Tríade Parnasiana, que foi o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e o Olavo Bilac. A tríade ela ficou conhecida como um grupo de 3 escritores, né, e eles obtiveram maior destaque nesse período. Então, o nome, né, Antônio Mariano Alberto de Oliveira, foi um poeta, professor, farmacêutico, mas ele ficou muito conhecido pelo seu pseudônimo, só usava o nome Alberto de Oliveira. Ele foi considerado mestre na estética, renomado poeta parnasiano. Ele se destacou em seus poemas pela perfeição formal, pela métrica rígida e pela linguagem aprimorada. Ele foi autor de canções românticas, sonetos e poemas, versos e rimas, com destaque para o seu poema chamado Meridionais. Tá? Mas ele também escreveu um poema que ficou muito conhecido como Vaso Grego. Eu vou ler só um trechinho para vocês. Ele diz assim: esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo Deus servia. Está falando de um vaso grego que já havia servido em outras cozinhas, né, em outras cortes, e que tinha sido passado para outro lugar e que estava servindo ao novo Deus, que servia a uma nova pessoa, mas que mesmo assim continuava sendo um vaso lindo. Então ele falava sobre isso nos seus poemas, né? Mas a gente também tem um cara que fazia parte dessa tríade chamada Raimundo Correia. Foi juiz e poeta brasileiro. O autor foi enquadrado no parnasianismo a partir do seu livro chamado Sinfonias. Antes, ele atuava no romantismo com a influência de Castro Alves e Gonçalves Dias. Mas as obras dele tratavam sobre perfeição formal de objetos, né? Então isso era muito comum nessa arte parnasiana, falar de um simples objeto como um vaso grego, como um vaso chinês, né? E
da cultura clássica. Utilizava versos impressionistas para falar sobre a natureza e tinha como marca a poesia da meditação, que o pessimismo e a desilusão eram características, né, do Raimundo Correia. Ele foi autor de Primeiros Sonhos, Versos e Versões, Aleluias, Poesias, Lucindo Filho e Sinfonias. Ele também escreveu As Pombas, que eu vou ler um pedacinho para vocês, que diz: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas raia, sanguínea e a fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. É um trechinho do poema dele, né, um dos poemas dele que ficou bem famoso também, chamado As Pombas. Por último, nessa tríade parnasiana, nós temos o autor Olavo Bilac. Ele foi jornalista, contista, cronista, poeta brasileiro. Além de tudo isso, ele foi o principal representante do parnasianismo no país. Em suas obras, né, ele usava linguagem elaborada, inventava estruturas gramaticais, além de buscar a perfeição métrica. Como ele foi o cara mais importante, né, dentro desse movimento parnasiano, eu fiz um videozinho falando da vida e da obra do Olavo Bilac e contando algumas histórias interessantes sobre a vida dele, porque vale a pena, né? Então, ele foi autor de poesias infantis, tarde, crônicas e novelas, ironia e piedade, entre tantas outras, uma delas a Via Láctea, que eu vou ler um trechinho para vocês também, que diz: ora, ouvir estrelas, certo perdestes o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir o sol, saudoso e em pranto, indo às procura pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido têm os que dizem, quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Percebe, né, a profundidade da alma, né, desse cara, do Olavo Bilac, né? Ele escrevia, né, perfeitamente, era um cara que tocava a alma, né, com esses poemas, né, que trazia tanta coisa pro coração. Por isso ele foi o cara mais importante, porque ele não se prendeu só à estética, né, mas ele também conseguia tocar a alma. Então, Olavo Bilac, dentro da tríade parnasiana, ele foi o principal autor, mas os três maiores autores desse período, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e Raimundo Correia. Pessoal, espero ter contribuído e ajudado vocês um pouquinho mais falando sobre a tríade parnasiana. A gente se vê então no próximo vídeo.